A guerra na Ucrânia. A Rússia lançou intensos bombardeios em diferentes regiões da Ucrânia, matando ao menos 9 pessoas e provocando quedas no fornecimento de eletricidade com o desligamento da usina nuclear de Zaporizhia, da rede elétrica do país. Em Kiev, capital ucraniana, a administração militar afirmou que 40% dos moradores da capital ficaram sem calefação. Alguns distritos de Kiev, como Odessa, sofreram cortes preventivos de luz. Esse foi o maior ataque aéreo registrado no país desde meados de fevereiro. Para a gente falar mais sobre esse assunto, convidamos o professor Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e pesquisador em BRICS pela USP. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Obrigada por nos atender. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Adriana. Bom dia, Daniel. É um prazer estar participando de novo aqui da Jovem Pan News. Prazer nosso. Professor, qual é o atual momento da guerra? Esses últimos ataques violentos russos significam que Moscou não pretende recuar dos objetivos que tem tão cedo? Certamente que não. Esses ataques foram anunciados pelo Ministério da Defesa russo como uma espécie de reação a atentados, dentro do país, na região de Briansk, na Rússia, efetuado por drones, que acabaram sendo bastante divulgados na mídia. Foram ataques desenvolvidos por pessoas que tinham uma afiliação às forças ucranianas ou que tinham afiliação à causa ucraniana. E aí, como forma de resposta, a Rússia anunciou esse ataque mais massivo, mais intenso, em alguns pontos do território do país, inclusive em torno da capital Kiev e outras regiões também, como Kharkiv e outras cidades grandes da Ucrânia. Agora, professor, além dessa intensificação dos ataques que a gente tem noticiado, sobretudo em centrais de eletricidade, a gente tem observado também uma batalha na cidade de Bakhmut, que é uma cidade pequena, inclusive. Eu pude acompanhar no noticiário internacional o prefeito dessa cidade falando que o município está completamente destruído, não tem um prédio intacto neste momento. O que pode explicar essa situação, essa disputa por essa cidade? Por que ela é tão estratégica? Batalhas têm acontecido recentemente em pontos populacionais praticamente abandonados, ali nas áreas limítrofes da bacia do Donbás. Essa cidade também é uma cidade que foi palco de batalhas bastante intensas também no final do ano passado, e continua sendo assim. Não somente Bakhmut, mas outros pontos se encontram praticamente em ruínas, nessas áreas limítrofes que eu mencionei. É importante dizer que a Rússia, como uma das suas justificativas anunciadas ano passado para iniciar essas assim chamadas operações, dizia que estava interessada na proteção das populações de Luhansk e de Donetsk. E quando iniciou, quando as tropas russas entraram na Ucrânia, e até o presente momento, eles não acabaram ainda efetivando o seu controle sobre o limite administrativo do Donbás, das repúblicas de Donetsk e de Luhansk. Ou seja, a Rússia não controla totalmente essa região ainda, muito embora ela tenha anunciado que anexou essas partes no ano passado, no quarto trimestre do ano passado, mas ela não tem o controle dessas partes. Então, esses ataques em Bakhmut, esses ataques em outros pontos, eles indicam que a Rússia, primeiro, ela quer estabelecer, ela quer consolidar, na verdade, o seu controle sobre essas regiões que ela anexou ano passado, porque ela vai levar esse tipo de situação como uma política de fato consumado para futuras negociações com a Ucrânia. Então, essa vai ser, a meu ver, uma das condições para que a Rússia aceite uma espécie de acordo de paz. Professor Valdir Bezerra, de Relações Internacionais, participando hoje do Jornal da Manhã, falando sobre os últimos ataques russos à Ucrânia. A hora agora 7h27. Professora, pergunta agora de Amanda Klein.
Professor, bom dia. Eu queria entender, dentro da estratégia russa, se é consolidar esse terreno, o seu protagonismo, o seu poderio no leste e no sul da Ucrânia, nessas regiões, e aí os ataques a Bakhmut, esse embate a Bakhmut tem sido muito simbólico. Por que esse ataque, um dos maiores ataques aéreos já vistos desde o início da guerra, que chegou até Kiev, chegou até outras cidades mais a oeste, que normalmente não são atacadas na Ucrânia, mirando sobretudo a infraestrutura energética e também com o uso daqueles mísseis Kinjal, numa escala ainda não vista na guerra? É uma demonstração de poder? Qual o objetivo estratégico dela, do ataque de ontem? Porque dizer que foi uma reação assim, não convence, né? Qual é a estratégia por trás? Ocorreu realmente a utilização, segundo alguns dados, de mísseis Kinjal, são mísseis balísticos lançados pelo ar, de capacidade hipersônica. No ano passado também a Rússia usou alguns dos seus mísseis de alta tecnologia também em alguns pontos do território da Ucrânia, sobretudo em infraestruturas de energia, para tentar liquidar os esforços ucranianos, ou pelo menos para tentar dispersar, né, as energias do governo ucraniano em restabelecer essas instalações. E é interessante mencionar que esses ataques eles também têm a pretensão de promover, né, dentro do plano doméstico aqui na Rússia, uma vitória ou vitórias que sejam significativas para serem apresentadas ao público. A gente está há pouco menos de um ano, né, da condução de eleições no país. Haverão eleições presidenciais no próximo ano, 2024, e a guerra já passou de um ano. A gente não esperava que a guerra fosse ter esse período todo. Muitos analistas imaginavam que ela fosse terminar rapidamente, e a Rússia precisa apresentar mais vitórias, ela precisa apresentar o controle de mais pontos para poder justificar essas ações no território ucraniano perante a população, porque a gente sabe que quanto mais uma guerra dura, quanto mais um conflito dessa natureza acaba se estendendo, isso também surte um efeito no humor aqui dos russos, no humor interno da população, e isso pode causar certos problemas na condução das eleições do próximo ano. Pois é, estamos conversando com Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e também pesquisador em BRICS pela Universidade de São Paulo. Ele que sempre colabora aqui com a audiência da Jovem Pan News, participa dos nossos programas e telejornais, está nos ajudando a entender esses últimos ataques da Rússia ao território ucraniano. Várias centrais de eletricidade foram atacadas, as principais cidades do país, entendendo um pouco essa nova dinâmica da guerra na Ucrânia, mais de um ano de conflito. 7h30. Repita. Jornal da Manhã, agora 7h30. Pois é, seguimos com essa entrevista especial sobre esse novo momento da guerra na Ucrânia, ataques realizados pela Rússia em território ucraniano, muitas cidades atingidas. Estamos recebendo Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo. E agora seguimos com a pergunta do comentarista do Grupo Jovem Pan, Luiz Felipe Dávila. Bom dia, professor Valdir. Essa guerra da Ucrânia nos recorda um pouco a Primeira Guerra Mundial, que todo mundo achou que começaria no verão, acabaria 4 meses depois, antes do inverno, e todo mundo voltaria para casa e com o resultado devido da guerra já estabelecido nos campos de batalha. E não é o que vem acontecendo. A Rússia subestimou a resistência da Ucrânia e a Europa achou que também sufocaria a Rússia com o boicote do gás. E não aconteceu. Então, nós vemos hoje uma situação, de novo, muito semelhante à Primeira Guerra Mundial, que é justamente uma guerra de atrito que vai durar muito tempo e isso vai trazer enorme desgaste aos aliados. E o pior, parece que os dois lados apostam nisso, né? Uns apostam que a guerra de atrito de longo prazo vai enfraquecer a Rússia e os russos acreditam que isso vai enfraquecer o apoio da Europa à Ucrânia. Como o senhor vê esse desenrolar desta guerra de atrito, que parece que nós estamos nessas trincheiras com poucos ganhos do lado, com muitas perdas, ataques à população civil e sem um desfecho, provavelmente, nos próximos meses ou até anos? A Rússia realmente ela imaginava que essas operações que ela lançou em fevereiro pudessem ter um desfecho bem rápido.
em vista da resiliência ucraniana demonstrada ali nas primeiras semanas, até mesmo nos primeiros meses, o Ocidente entendeu que era o momento de auxiliar Kiev do ponto de vista financeiro e militar, e isso acabou, do ponto de vista prático, de certo modo, equilibrando as forças. Então, a partir de abril, maio, a gente percebeu que houveram poucos ganhos territoriais, por exemplo, da parte da Rússia, e ocorreu uma recuperação de uma cidade importante, que foi Kherson, pela Ucrânia, na segunda metade do ano. Fora esses desenvolvimentos, a gente não tem notado nenhum avanço muito impressivo, tanto de Rússia quanto de ucranianos. A gente vê promessas de novos armamentos a serem enviados à Ucrânia, incluindo tanques e armas de precisão pela França e pela Grã-Bretanha, e também uma ajuda maciça que a gente percebe dos Estados Unidos, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista militar. É importante mencionar que nesse combate, no campo de batalha estão em combate russos e ucranianos. Só que uma negociação, uma futura negociação para poder cessar esse conflito, ela é bem mais complicada, porque ela não vai envolver concessões somente da parte da Rússia e somente da parte da Ucrânia. A gente tem 4 atores principais envolvidos nesse teatro. Então, futuramente, quando houver condições para que ambos voltem a se sentar à mesa e discutir como é que essa paz pode ser atingida, a gente vai ter que lidar com Rússia, as demandas da Rússia, as demandas da Ucrânia, as demandas da União Europeia e as demandas dos Estados Unidos. Então, esse é um fator que vai complicar muito a situação, porque vai ter que ser um acordo quadrilateral para poder colocar fim a essas hostilidades. E como você bem colocou, Felipe, essa guerra ela tem o potencial de durar bastante tempo. Então, é difícil fazer previsões de quando ela vai terminar efetivamente, porque a gente não vê nenhuma movimentação agora no sentido de voltarem, né, as negociações de paz que houve no começo, mas acabaram sendo, infelizmente, frustradas. Professor, eu trago novas informações para a nossa conversa e também a participação do nosso correspondente internacional. O exército da Ucrânia afirmou ter evitado já 102 ataques russos em Bakhmut nas últimas 24 horas, justamente a cidade que a gente comentava por aqui na entrevista, um dos principais alvos do Kremlin nessas últimas semanas de guerra. Luca Bassani, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Luca, qual a resistência neste momento em Bakhmut, como está? Também da capital Kiev, quais as atualizações dos conflitos no leste europeu, e pode também, claro, Luca, ficar à vontade para fazer seus questionamentos ao professor Bezerra. Boa sexta-feira, Luca. Boa sexta-feira, Adriana, a todos os colegas e aqueles que nos acompanham. Durante as últimas 24 horas, nós vemos que o exército ucraniano diz ter evitado mais de 100 ataques à cidade de Bakhmut, contrariando a expectativa até mesmo da OTAN, segundo o secretário-geral Jens Stoltenberg, de que a cidade poderia cair completamente ao domínio russo já durante os próximos dias, né? Isso ele disse no começo dessa semana. Não bastando isso, nós vemos que os russos começaram a utilizar armamentos muito poderosos, os famosos mísseis de cruzeiro hipersônicos, além, é claro, dos famosos mísseis balísticos que têm sido utilizados desde o começo da guerra. Ontem foram mais de 80 ataques, nós trouxemos aqui também essas atualizações, até agora 9 mortos e 22 feridos, além, é claro, dessa destruição de grande parte da infraestrutura energética da Ucrânia. Cerca de 40% das pessoas não teve acesso à energia durante as últimas 48 horas e tiveram que recorrer novamente aos geradores. Segundo os analistas de guerra da Ucrânia, um órgão que tem trabalhado juntamente com o presidente Zelensky, eles acreditam que os russos não têm conseguido atingir os alvos militares da maneira como gostariam e, portanto, a única alternativa, o único plano B disponível é aterrorizar a população, fazendo esses ataques à infraestrutura civil e também a prédios residenciais. Pegando tudo isso que nós acabamos de atualizar, a nossa audiência, gostaria até de fazer um questionamento ao professor diretamente da Rússia, saber qual o senhor acha que será a importância da China nessa mesa de negociação. Eu estava escutando agora, falando sobre esses 4 agentes, realmente é algo importante que a União Europeia e os Estados Unidos também tenham garantias sobre a segurança, além, é claro, da Rússia e Ucrânia, mas a China tem sido um agente que pode ser o fiel da balança. Como o senhor acredita que isso possa se desenrolar durante esse segundo ano de guerra? A China tem observado
basicamente o que tem acontecido na Ucrânia e alguns posicionamentos das suas lideranças, parece, inclusive, que tem existido uma certa ou neutralidade ou alinhamento à posição russa. Recentemente, a China ela elaborou 12 pontos, né, alguns pontos que ela acredita serem interessantes para poder resolver esse conflito, mas o mais importante, o papel da China tem sido de redirecionamento da energia russa, das commodities russas, que anteriormente eram enviadas para a Ucrânia e agora foram redirecionadas para a Ásia, sobretudo para a China e sobretudo para a Índia. A China ela não está diretamente envolvida, ou seja, ela não está contribuindo nem com os russos militarmente, muito menos, né, com o Ocidente nessa questão, mas ela tem cumprido um papel, até tradicionalmente falando, a partir até dos anos 2000, como um parceiro bastante importante da Rússia. Existe uma aproximação muito grande entre esses dois países. É simbólico também que a China se absteve nas votações condenatórias à Rússia na ONU, o que também acabou sendo feito pela África do Sul e pela Índia, que são membros dos BRICS, com exceção do Brasil. E, a meu ver, ela pode exercer um peso, mas não acredito que a China seja convidada para uma futura rodada de negociações no sentido de colocar condições para se chegar à paz. Eu acho que as propostas dela podem ser consideradas, mas não acredito que a China seja convidada para participar efetivamente desse diálogo. Eu acredito que será realmente União Europeia, Estados Unidos, o governo de Kiev e, claro, o governo russo. Agora, professor, caminhando para o nosso encerramento, a gente comentava há pouco sobre provavelmente os russos esperavam um domínio rápido do país invadido. Qual a análise do senhor sobre justamente essa resistência dos ucranianos e sobre o possível futuro do país, da Ucrânia? A resistência ucraniana ela foi evidentemente bastante forte logo no começo. Se a capital Kiev tivesse caído naquelas primeiras semanas, a Rússia teria muito mais condições de impor as suas demandas numa eventual resolução do conflito, numa resolução rápida, como aconteceu, por exemplo, em 2008 na Geórgia, ou até mesmo em 2014 na Crimeia. Esse cenário acabou não se repetindo e a entrada basicamente do Ocidente de forma indireta nesse confronto entre ucranianos e russos acabou fornecendo para o governo da Rússia um certo ponto de propaganda, né, para o público doméstico, no sentido de dizer que a Rússia agora sim está efetivamente lutando contra todo o Ocidente, sobretudo contra os Estados Unidos. E isso pode servir de um certo modo, mesmo que o conflito se prolongue, isso pode servir de um certo modo para legitimar algumas daquelas suspeitas que a Rússia tinha do Ocidente até bem antes dessa guerra iniciar. Mas, como eu mencionei, essa situação é um pouco tensa para a Rússia, porque ano que vem vão ser conduzidas eleições. Então, por mais que, enfim, a Rússia esteja resistindo, ela esteja ainda tentando tomar alguns pontos, né, como eu mencionei, populacionalmente abandonados ali nas regiões limítrofes, a população pode sentir um pouco de cansaço, né, de ouvir da guerra, de ouvir dessas batalhas. Isso talvez possa causar algum problema para o governo. Então, a Rússia tem que tomar atitudes mais decisivas, talvez nos próximos meses. É isso, não há notícias boas relacionadas à guerra nunca. Professor Valdir Bezerra, de Relações Internacionais, obrigada pela participação por aqui no Jornal da Manhã, pelos esclarecimentos. A gente segue acompanhando os desdobramentos desses conflitos no leste europeu. Boa sexta-feira para o senhor. Volte sempre, viu, professor? Eu que agradeço as perguntas, agradeço a participação e fico à disposição. Nós também, grande abraço. Luca Bassani, nosso correspondente internacional, já volta por aqui com a gente com outros destaques.